Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje a gente está continuando a nossa série que fala muito de esporte. E para falar de esporte, a gente está aqui com uma super atleta, que é a Aline dos Santos Rocha, né? Que acabou de ganhar um prêmio lá no Japão, né, Aline? E junto com ela está aqui o seu técnico, que é o Fernando Cássio Urso Alves, nome difícil. Eles são lá de Santa Catarina, é isso? Exatamente. Lá do Sul. Exatamente. E eu quero agradecer também a nossa intérprete voluntária de Libras, que está aqui do lado com a gente, a nossa Cristiane de Souza, né? Obrigado, Cris. Eu que agradeço. E vamos começar falando... Você, como atleta, você ganhou uma modalidade. Que modalidade foi no Japão? Que diz que é um prêmio muito importante. Bom, essa é a modalidade de atletismo em provas de corrida em cadeira de rodas. Não é muito conhecida, porque a mídia não mostra muito, mas essa corrida do Japão é uma das mais importantes e tradicionais do mundo para corredores em cadeira de rodas. E eu fui competir agora, há poucos dias atrás, e conquistei o 3º lugar. Então, é um dos títulos mais importantes da minha carreira esportiva. Nossa, parabéns, né? A gente fica numa alegria. Eu quero já falar que a TV Osasco, Olhar Especial, está de portas abertas para esses atletas, para a gente falar sobre Paralimpíada, que a gente quase não ouve, né? Não é isso, Fernando? É verdade. Você, como técnico, formado em educação física, especializado nessa esporte adaptado, Esporte é adaptado. isso? Queria que você falasse um pouco desse mundo, como desde a faculdade, como foi, como é que você entra nessa área de pessoa com deficiência? Sempre foi assim? Eu fui motivado para entrar no esporte adaptado por meio de palestra de o Steven Dubner, que é um baita de um palestrante, e foi uma palestra muito bacana, bem motivadora, mostrando o quanto era divertido trabalhar com pessoa com deficiência. É mesmo? Quem que é esse cara? Steven Dubner, ele é um dos fundadores da ADD, que é uma das entidades de maior referência no Brasil, do esporte adaptado. E ele já teve experiências com seleções brasileiras de basquete, em competições de Paralimpíadas. E ele trouxe uma palestra assim, super animada. Na verdade, eu confesso que eu fiquei frustrado com a palestra, porque eu pensei que eu ia aprender como trabalhar com deficiência. E eu digo, o Steven ficou 50 minutos contando piadas sobre pessoas com deficiência. 3 dias depois eu entendi. Ele não queria ensinar, ele queria motivar. E depois de 3 dias, estava super animado para começar com esse trabalho. E entrei numa escola onde tinha um aluno com deficiência. Não era como professor, foi apenas um estagiário. Essa palestra foi na faculdade? Foi na faculdade, isso. Tá. E depois de alguns dias, dentro do trabalho de universidade, eu fui assistir uma aula de educação física e vi um aluno com deficiência. E eu me coloquei à disposição para iniciar esse desafio com esse aluno. E aí foi onde eu iniciei no esporte adaptado, comecei com a adaptação da capoeira, trabalhava com capoeira, fiz a adaptação da capoeira para cadeira de roda, e depois fui trabalhando com outras modalidades, né? De uma forma assim, claro, que não dominava a parte do esporte adaptado, mas eu ia me arriscando, eu ia aprofundando aos poucos, até que começou a acontecer um evento em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, que é o Parajasc. Isso foi no ano de 2005. E foi aonde começou assim o grande crescimento do paradesporto em Santa Catarina. E com base nisso a gente resolveu criar, eu e mais um outro colega, Adão César, criamos uma entidade para trabalhar o esporte adaptado. Qual o nome dessa entidade? ARAD, Associação Regional dos Atletas com Deficiência. Tá. E aí, depois, como ela ir ganhando tudo, vocês tiveram que vir para cá. Exatamente. Nós fomos fazendo um trabalho de várias modalidades. Entramos com o atletismo também, aí surgiu a Aline e chegou um momento em que não suportava mais desenvolver esse trabalho na cidade onde é que nós estava por causa do desempenho da Aline. E aí que a gente teve vamos que mudar. parar aí, que agora eu vou perguntar para a Aline, né? Aline, como é que foi a infância? Como é que sempre você gostou de esporte? Você sempre lidou com isso? Não, eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 15 anos de idade.
que eu fiquei paraplégica. Ah, então você não nasceu? Não nasci. Foi há 9 anos atrás. Eu estava fazendo uma viagem junto com a minha família, com a minha mãe e meu irmão. E numa ultrapassagem de um caminhão, a gente acabou batendo de frente com outro veículo. Tá. Então, eu estava usando o cinto de segurança, mas ele me prendeu e o encosto do carro quebrou e acabei fraturando a coluna na lombar e fiquei paraplégica. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, quando eu sofri o acidente. Mas como eu fiquei vários meses no hospital, eu acabei perdendo o ano. E é aquela fase, 15 anos, aquela fase difícil. Mas enquanto eu estava em casa, no hospital, estava tudo bem. Mas no ano seguinte, que meu pai me matriculou de novo na escola, o meu primeiro dia de aula foi o mais difícil, que foi quando eu tive que sair de novo para a rua, para a sociedade. E aí que a ficha caiu, que eu estava numa cadeira de rodas, que eu estava diferente. E eu fiquei com vergonha, não queria ir para a escola, fui arrastada. Mas acabou sendo uma das coisas mais importantes que me aconteceram, porque os amigos que eu tinha antes, a maioria deu aquela sumida, mas os novos amigos que eu fiz me aceitavam como eu era e me ajudaram a me aceitar. Mas as aulas de educação física, essa é o mais complicado, porque eu sempre detestei atividade física. Verdade. Desde a infância, não gostava nem de fazer um rolamento, fugia das aulas. E depois que eu sofri o acidente, a cadeira de rodas era mais um motivo para mim não fazer nada. Tá. Então, eu ficava dentro da aula e também por parte do professor que não me incentivava, mas eu também não sabia que eu poderia fazer alguma atividade junto com os meus colegas. Então, passou o ensino médio, eu não tinha feito nenhuma atividade física e foi só 4 anos depois de eu ter sofrido o acidente que um atleta me convidou para conhecer uma associação esportiva. E ali foi muito rápido. Eu fui conhecer a associação esportiva que o Fernando fundou na cidade vizinha, eu morava em Campos Novos, a associação era em Joaçaba. E ele olhou para mim e disse que eu tinha um porte para ser corredora. Eu pensei, tá ficando. De cara? Foi de cara. Eu pensei, tá ficando mas louca. Olha, vamos contar uma fofoca. Os dois são casados. Já tem quantos anos? 5 anos. Já foi mais ou menos na mesma época. Ele te enrolou. Ele falou assim: não vem correr aqui que você nasceu para ser atleta. Mas 2, 3 meses depois já participei da minha primeira competição. Caramba. E consegui 3 medalhas de bronze. Nossa. Então eu acho que ele gosta mais das minhas medalhas. Sou eu que levo ouro para casa. Então... Que legal, Fernando. Foi assim? É exatamente assim, porque, como eu estava falando, nós criamos a entidade, e a cidade onde nós criamos a entidade é uma cidade pequena. Então, nós procurava as pessoas com deficiência, ia nas casas para tirar as pessoas e apresentar para elas o esporte. E era normal que a pessoa achasse que não tinha competência para aquilo, porque nunca tinha praticado esporte, enfim. Né? E é uma condição mais cômoda. E a gente sabia que a dinâmica do esporte e dos eventos esportivos, principalmente, poderia mudar essa realidade dessas pessoas. E, assim, o caso da Aline é só mais um. Teve inúmeros casos de pessoas que com 2 meses, 1 mês e meio antes da inscrição do evento, a gente já estava pegando a pessoa, inscrevia para o evento para levar para a competição, porque sabíamos que chegando na competição, ela ia se encantar com aquele novo universo e se conseguisse conquistar uma medalha, aquilo poderia mudar a vida dela, independente de qual fosse a medalha. Olha aqui. Alternativa de sucesso. Eu acho que todo mundo procura uma alternativa de sucesso. E a pessoa com deficiência tem no esporte uma das melhores ferramentas para isso. Ah, isso é uma coisa que a gente está vendo aqui, né, gente? A gente tem procurado, falamos com o Fernando Aranha. Aliás, eu quero agradecer aqui Eliane, Entre Rodas e Batom, que foi ela, né, que falou de vocês. Faz um trabalho fantástico aí, né? Junto com o Fernando Aranha, né? Fernando Aranha tem uma história também dentro do Paradesporto que é incrível. E a gente estava falando da importância que é a educação física para o esporte, não é isso? E essa minha história, junto com essa participação nesse projeto do Entre Rodas e Batom, para mim tem um significado muito especial, porque... eu não tive educação física, não praticava educação física na escola. E hoje, em 5 anos no esporte, eu já estou com todos esses resultados. Em nível nacional, 5 anos. Nossa, e aí eu penso... é muito bom técnico, gente. Já vamos pegar esse WhatsApp desse cara. E aí eu penso, como teria sido se lá, desde o início, quando eu sofri o acidente, já tivesse sido me mostrado essas oportunidades.
Poderia ter sido muito mais rápido, poderia estar muito mais tempo no esporte. Olha que bacana aí, quem está ouvindo, às vezes um pai, uma mãe, né? Que às vezes fica preocupado com o filho. Exatamente. Ai, meu Deus, meu filho vai quebrar e não sei o quê, né? O que vou fazer agora que meu filho ficou numa condição de deficiência? Ele não pode fazer mais nada. E eu sempre chamo a atenção para o nosso sistema de saúde ser falho no aspecto reabilitação. Porque eu sempre digo, a pessoa sofreu um acidente, vai ficar numa condição de deficiência, ela vai ser atendida primeiro pelo médico. O médico, depois de terminar seu processo, ele vai encaminhar para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, em geral, não são todos, em geral, eles vão apenas evitar que se agrave as consequências da deficiência, evitar que haja encurtamentos musculares e tal. Mas não é só isso que precisa, a gente precisa reabilitar de fato, é jogar essa pessoa na rua de volta, onde ela estava antes do seu acidente. E para por aí, não vem o professor de educação física. Em países de primeiro mundo, esse profissional vem junto. Não sabia disso. Exato. E tanto é que nos Estados Unidos, por exemplo, o grande movimento das pessoas com deficiência vem dos veteranos de guerra. E logo que eles adquirem a deficiência, eles já encontram no esporte essa alternativa. Na Suíça, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, o centro de treinamento de alto rendimento da Suíça é dentro de um hospital de lesado medular. Assim como aonde surgiu o próprio paradesporto. Quem criou o paradesporto foi um médico neurologista. É mesmo? Então assim, é um processo de reabilitação que ainda no Brasil ele é falho. Ele tem que terminar na rua. Tem que terminar com o professor de educação física. Isso que eu chamo a atenção. E no Brasil não é assim. Poxa vida, e eu vou dizer que talvez fosse até mais barato. Porque faria parte de uma medicina preventiva. Exatamente, não é isso? exatamente. Porque, de repente podia ter um posto de saúde. Até mesmo o próprio processo psicológico de aceitação da sua própria condição de deficiência facilita muito, porque a pessoa não dá nem tempo dela entrar num processo de depressão por causa da aquisição da deficiência. Então seria muito mais fácil. Tem que ter um investimento? Sim, é necessário um investimento. Mas se a gente pensar no quanto se economiza com outras patologias secundárias decorrentes da própria deficiência, seria até... talvez mais econômico, né? E se a gente pensar que um professor, que aliás é uma das profissões mais lindas do mundo, né? Parabéns ao professor aí, nesse momento tão difícil que nós estamos escutando em fechar algumas escolas. A educação é a base para que a nossa sociedade cresça, que todo mundo cresça, né? É muito importante. Mas então, voltando aí, você... deixa eu entender, você estava voltando para a sua atividade depois desse acidente, um ano depois para a escola, um momento difícil. Quanto tempo você ficou até que você descobre que alguém te convida para ir nessa associação? Foi 4 anos, foi 4 anos. Você ficou 4 anos na escola. E aí que você é convidada? Foi um ano depois de eu já ter terminado o ensino médio. Eu fiquei 3 anos na bastante escola, tempo, então. Parei um ano, eu queria ser médica. Aí eu eu parei o ensino médio e comecei a fazer curso para vestibular para passar em medicina. Tá. Mas e quando eu conheci o esporte, eu me apaixonei tanto pelo esporte, porque tem toda aquela adrenalina, a gente vê que independente da condição física, a gente pode ser bom em alguma coisa, pode ter um talento. Aí resolvi fazer faculdade de educação física, o Fernando me incentivou. E hoje é o que eu vivo, é o esporte, é a minha vida. E ele mudou a sua vida? Sim. Na escola, autoestima... Com certeza. Eu estou vendo aqui que já estão me passando um cartãozinho assim do tempo. Então, assim, a gente vai... Olha, não saiam daí, voltamos já com um monte de foto, ela explicando para a gente como é esse mundo, né? Beleza, fiquem aí. Bom, gente, nós estamos aqui no Olhar Especial, aquela série falando de esporte. Hoje nós estamos aqui com a Aline dos Santos Rochas, atleta, acabou de ganhar um prêmio no Japão, 8, né, Aline? 8. 8.
E Fernando Cássio Orso Alves, que é o técnico da Aline, né? A Aline vem lá do Sul, Santa Catarina, 2 cidades, aliás, vamos mandar um beijo, né? Campos Novos e Joaçaba. Isso. Um abração para esse pessoal, que eu fiquei sabendo até que fizeram um bingo, né, Aline, para você conseguir a sua nova cadeira de corrida. Nova cadeira de corrida que foi com ela que eu consegui o meu 3º lugar, melhorei meu tempo. Foi com essa cadeira nova. E quanto custa uma cadeira dessa? Bom, depende muito. Aqui no Brasil existe uma fábrica que o valor da cadeira é para mais iniciação. As que estão iniciando aproximadamente R$8.000. Cadeiras importadas, o valor chega a 16 mil, 12 mil reais. Então, são valores bem altos. Né? Então, se a gente acrescentar o valor dos impostos, ainda aí ela vai passar impostos? Para 25. Meu Deus do céu. Pode chegar a R$30.000 tranquilamente. Por isso que é tão importante também o Entre Rodas e Batom, né? Esse projeto que ele incentiva o esporte olha, aliás, olha lá, gente, essa é a cadeira que você... Essa é a cadeira. Essa é a cadeira que eu uso para corrida. Gente, a família, os amigos. Essa é a cadeira essa não é a nova. Nossa, essa que você eu lá, tenho. Pelo amor, essa na São Silvestre. Também ganhou não sei quantas São Silvestre. Foram 3 vezes. 3 vezes aqui no Brasil? Isso. E aí, onde é? Essa aí é a maratona de Florianópolis, onde ela conseguiu fazer... de Santa Catarina, né? É onde ela conseguiu fazer uma marca muito boa, foi 1h58. Foi a primeira maratona... Atleta feminina, olha, uma maratona abaixo de 2 horas. Essa foi na Suíça. Essa competição foi na Suíça. Caramba, vocês estão indo para muitos lugares. Essa competição, ela acontece... Aí é o centro de treinamento que eu estava me referindo. Essa pista é do lado de um hospital. E essa é a competição mais tradicional de pista para corredores em cadeira de roda. Foi no mês de maio. É aí que você ganha lá em Oita? Não, essa aí é em Praia Grande. Também meia maratona. Meia maratona. Isso. Exato. Aí você ganhou? Aí ela venceu com o tempo de 53 minutos. Essa também é na Praia Grande? A mesma. Também. A mesma. Essa olha também. Que foto linda. Essa foi a chegada... Que fantástico. Chegada radical, pulando aí. E aí? Aí é em Florianópolis. Aí é em Florianópolis. É um centro de treinamento ou é uma... Não, essa é na rua. A maratona é na rua. É uma maratona. Isso. Que bacana. Quem gravou esse vídeo foi o meu pai. O super pai. Olha, que legal. Isso é durante a maratona, não é um treinamento? Durante a prova. Durante a prova. Tem um batedor na frente de moto. Caramba. Saída do túnel, aí já está nos 35 quilômetros, mais ou menos. Nessa parte. Isso. Mas se tiver mais foto, vai pondo aí pra gente, hein, Cícero? Mas então, a gente estava falando sobre o Entre Rodas e Batom, que a pessoa pode entrar em contato, que consegue uma cadeira para que a criança tenha acesso possa brincar na educação física. Na verdade, a gente estava falando da importância da reabilitação. Mas uma pessoa que adquiriu uma deficiência já na fase adulta, ela teve experiências motoras na infância. Mas uma pessoa que nasceu com deficiência, uma criança na escola, ela precisa fazer atividade física, nas aulas de educação física, para que ela possa desenvolver essas habilidades e possa vir a ser um adulto, não um atleta, mas vir a ser mais independente na fase adulta. E aí que vem o Entre Rodas e Batom, o projeto Inclusive Você, que eles em parceria com as escolas, e eles levam umas cadeiras mais adequadas para a criança possa fazer essas atividades físicas na escola junto com os colegas. Possibilita brincar nas aulas de educação física, certo. Né? E começa tudo brincando, né? Exato. E assim, se ela descobrir, ali ela vai ter sensações, ela vai saber se ela vai querer ser um corredor, se ela vai querer ser um jogador de basquete, por exemplo, pelaquela experiência na quadra. Quem sabe não, sabe ela vai querer partir para natação, que não tem nada a ver com a aula de educação física que está na escola. Mas são experiências motoras que vão ser muito importantes para o desenvolvimento dessa criança. E vocês conheceram Entre Rodas e Batom, a Eliane, o marido dela, como é que foi? Foi no lançamento do projeto deles, eles fizeram o convite para a gente participar.
E lá já surgiu o convite para que a gente pudesse fazer parte. Nós já sabíamos do projeto do Entre Rodas e Batom, da entidade e algumas iniciativas por meio do próprio Fernando Aranha. Mas nós conhecemos de fato a Eliane no próprio lançamento do evento. Isso foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. E onde a gente teve a oportunidade de estar acompanhando a entrega das 2 primeiras cadeiras para 2 crianças. Que bacana. Se eu não me engano, uma das crianças era da Bahia, né? Se eu não me engano. É um projeto assim, muito legal. É fantástico a iniciativa do Entre Rodas e Batom. E quem quiser saber mais, a gente já gravou um Olhar Especial. É só procurar no YouTube, viu? Entre Rodas e Batom, um Olhar Especial. Mas assim, aí vocês estavam me falando que como a Aline precisava treinar um centro de treinamento mais especial, diante de tantas medalhas, é isso, Aline? É tanta coisa aqui. Isso. Vocês tiveram que vir para São Caetano. Isso, a gente escolheu São Caetano, né? E vocês escolheram São Caetano por quê, exatamente? A gente já conhecia o Centro de Treinamento São Caetano, porque no ano de 2012 eu fui convidada para participar dos Jogos de São Paulo por São Caetano, e a gente se encantou com a estrutura física, então a gente decidiu vir para São Caetano, foi a primeira opção. E como a gente conseguiu uma autorização para poder fazer o uso desse centro de treinamento, o Fernando veio algumas vezes, veio umas casas, alugou a casa, viemos com uma mala na mão e estamos aí. Uma vida nova. Ai, que bom, muita coragem, muito amor, muito esporte, né? E assim, vocês vivem do esporte? Vivemos do esporte. Hoje sim, eu até metade do ano estava trabalhando ainda com escolas, dando aula de educação física em escola, mas a necessidade de aumentar a carga de treinamento fez com que eu me desligasse da escola, da empresa, da escola que eu trabalhava. Isso lá no Sul? Não, aqui também? Quando a gente vem para cá, eu precisava de um trabalho para poder ajudar com a administração da nossa vida, né? Certo. Já um pouco de recurso. Então, eu trabalhei em escolas. Eu tive que me desligar para a gente poder se empenhar um pouco mais na parte esportiva. No treinamento da Aline. Isso. Quando a gente viu assim, financeiramente vai dar para mim sair da escola e nós manter a nossa condição. Beleza, então vamos fazer isso e vamos aumentar a nossa investimento. E vocês têm uns patrocínios muito importantes. Sim. Sem esses patrocinadores, eu não estaria aqui em São Paulo, teria ficado lá em Santa Catarina. Eu tenho patrocínio, o meu primeiro patrocinador, que foi quem acreditou em mim antes de eu ter grandes títulos, que é o Laboratório Pasteur de Joaçaba. Com um grande diferencial, ele acreditou na imagem do atleta com deficiência. Ele usou a imagem da Aline, ele divulgou o esporte em nível regional, aliando a sua marca, coisa que poucos empresários fazem no Brasil, infelizmente. Até hoje comigo, temos aí contrato até 2016, espero que continue por mais tempo. Nós estamos vendo aí a logomarca dele, que bacana. E quando a gente veio para São Caetano, também conseguimos outra parceria, tem uma empresa do Paraná, Magnetron, que também tem sido muito importante. É uma empresa de acessórios de motos. Acessórios de motos. Então, não tem muito a ver com o esporte adaptado. É uma importadora e fabricante de... Foi o primeiro investimento deles no esporte e logo de cara com um atleta paralímpico. Então, para nós isso... uma atleta com deficiência, hein? Olha que bacana essa e tem também postura da empresa. A empresa Jumper Equipamentos, que é quem fabrica essa cadeira, que também tem parceria com Entre Rodas e Batom, que também me auxiliam. E eu tenho parcerias, farmácia formulário de manipulação, que fazem todos os meus suplementos. Trabalho com nutricionista, Suelen Lourenço, que aí são parcerias que também é muito importante. Tem um trabalho nutricional para o atleta. Quando a gente vive do esporte, tem que ser integral, né? Alimentação, tudo é importante. Você tem um maior cuidado com a saúde, com a nutrição. Tem que ter. Tá certo. É fundamental. E aí, e como é que é o dia a dia? Acorda e já vai treinar? Como é que é isso? A gente tem feito treinamentos de manhã, a gente faz treinamento na pista. Agora, a pista fechou para a reforma, mas a gente tem feito alguns ajustes para poder fazer esse treinamento com a cadeira de manhã. E no período da tarde, basicamente, a gente faz a parte de academia, de musculação, né, para um reforço fundamental na parte de preparação física. De segunda a sexta. Isso. No domingo, fazemos um trabalho mais específico para corridas de rua, fazemos um treinamento na rua. O sábado é o único dia de descanso. Aí ele deixa descansar? Deixa. Mas eu queria que vocês
explicasse para a gente agora como é que é. Ela teve lá um índice nesse campeonato que você ganhou no Japão, fora todos os outros que você já ganhou e passou, né? E você já vai para a Paralimpíada, que é Rio 2016? Como é que funciona isso? Não, ainda não temos como afirmar isso, porque existe o Comitê Paralímpico Internacional, que é quem administra o atletismo paralímpico no Brasil. Ele tem uma cota de atletas que ele precisa conquistar um determinado número de vagas, e depois que ele tem o número de vagas, ele precisa ajustar os critérios para escolher os atletas que vão entrar naquelas vagas. Como o Brasil é um país com um atletismo muito forte, tem sido bastante difícil a gente conseguir se enquadrar nesses critérios do Comitê Paralímpico. Não na parte de cadeira de rodas, mas no atletismo engloba vários tipos de deficiência, são várias classes funcionais. Então, não é uma vaga para um cadeirante, uma vaga para um deficiente visual, é tudo junto. Nós temos deficiente visual, deficientes físicos amputados ou com outras lesões, e a parte de cadeiras de rodas. E ainda temos corridas em várias distâncias, arremessos, lançamentos e saltos. Então, assim, o atletismo ele tem muitas provas dentro dessa modalidade, e dentro do Paralímpico tem muitas classes funcionais, que são as categorias, né, os tipos de deficiência e tal. Então, é uma concorrência muito grande. Então, a Aline fez o índice para as Paralimpíadas, que era de 1h55, ela fez a maratona de 8 em 1h49 minutos. Recorde brasileiro. Recorde brasileiro. Nossa! Como é que é a maratona? Em quanto tempo? Em 1h49 minutos. E quantos quilômetros São é uma? 42 quilômetros, 42 quilômetros? O recorde para andantes é de 2 horas, 2 minutos e 58 segundos, se não me engano. Para andantes. Cadeirantes fazem bem abaixo disso, né? Bom, eu sei que assim, a gente está com 2 minutinhos, mas eu queria já... Quem estiver assistindo, quiser falar com vocês... Você me falou que você tem um grupo de não sei quantas pessoas, é um grupo aí no Brasil, no WhatsApp... que é o pessoal ligado pessoal ligado ao esporte. A gente percebe divulgar. A gente percebe que a corrida em cadeira de roda ela é muito específica e falta muito conhecimento para essas informações específicas para os professores que estão trabalhando com atletas que querem ser corredores de cadeira de roda. Então, nós criamos um grupo para facilitar esse trabalho. Então, vamos passar. Vai lá. Então, o telefone está aí, 94261-7372. Né, o prefixo é 11. E a gente... Tem o Facebook, né? Tem o Facebook da Aline, isso, pode entrar em contato. E com uma mensagem pelo WhatsApp para esse número, tendo interesse em aprender e conhecer um pouco mais sobre a corrida em cadeira de roda, a gente consegue auxiliar. Tem o maior prazer em auxiliar para que o Brasil venha a ser mais forte nessa categoria. E eu queria, Aline, que aí nesse último minutinho, você mandasse sua mensagem para os telespectadores, né? Não importa a sua condição física, pratique atividade física. Olha como ela é rápida, objetiva. E você, Fernando, o que você fala aí? Vamos lá. Desafio é tudo. O desafio nos move. Então, sintam-se desafiados a inovar, a fazer algo diferente. Bom, eu já estou aqui motivada, aqui, desafiada. E você, Cris? O que você achou dessa aula aí, hein? Também, né? A partir de agora, acho que vou começar a fazer esportes também, que a gente tem um pouco de preguiça. Mas é isso, gente. Eu achei fantástico esse programa de hoje, mais uma vez aí, essa experiência de vida, né? Que, gente, em pouco tempo ela se tornou uma atleta, né? A importância desse esporte, da educação, da escola, né, Fernando? Um grande beijo aí para vocês. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade.